Amigas e amigos ouvintes, aqueles que estão sintonizados conosco por os nossos sinceros votos de um santo, feliz e próspero ano novo 2026. Convosco para esta crônica da Missa de Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus, neste Dia Mundial da Paz, Filomeno Lopes. Estamos, portanto, aqui para vos fazer esta crônica mais uma vez desta solenidade, como dizia, a missa por ocasião da solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus. Missa que será presidida pelo Papa Leão XIV aqui na Basílica de São Pedro. E como podem já ver, estamos a ver já que nos estão a apresentar a Basílica de São Pedro, sobretudo o altar da Basílica por dentro, e já vemos pessoas já congregadas que provêm de diferentes partes da Itália e do mundo para assistir a estas celebrações natalícias neste ano jubilar 2025 que apenas nos deixou ontem e que começa este ano com o ano jubilar, portanto continua, embora com as portas que se fecham, e sobretudo no dia 6 haverá a última cerimônia de fecho da Porta Santa, que é a última aqui da Basílica de São Pedro, que será presidido pelo Papa Leão XIV. Como podem ver, é uma imagem muito bela do alto da Basílica de São Pedro, tendo diante o altar. E então, com o anúncio que já se ouve, anunciando que daqui a pouco vai iniciar a celebração litúrgica, e se convida todos os presentes, fiéis e peregrinos, a se preparar, a manter-se numa fase preparativa para celebrar da melhor forma este momento, esta ação litúrgica, esta ação de graças, neste primeiro dia do ano 2026. Que, como dizia, da minha secção de língua portuguesa para a África, fazemos votos para que realmente este ano 2026 seja, sobretudo, repleto das melhores bênçãos divinas e, de modo particular, saúde e serenidade, sobretudo a paz, a tanto almejada paz, que cada um de nós possa ser realmente instrumento, mas sobretudo embaixador dessa cultura de paz, por onde nós possamos passar, na família, na sociedade, no nosso continente, no mundo em geral, em todo lugar. E essa a mensagem, portanto, que de facto o Papa Leão XIV nos pede nesse ano 2026, que sejamos realmente instrumentos, embaixadores da paz em todos os lugares por onde nos encontramos. E como, portanto, já foi dito, estamos a aguardar daqui a pouco com o canto da entrada, vão iniciar essa celebração litúrgica por ocasião, como eu dizia, da solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus. É sempre interessante que no início do ano a Igreja, no primeiro dia, celebra essa festa da Santíssima Mãe de Deus,
uma maneira de render homenagem à nossa Mãe Celestial e para lhes entregar todas as nossas preocupações, sobretudo para a paz, para o mundo em que estamos a viver, para que ela interceda por nós junto do seu Filho Jesus Cristo. A todas e todos, portanto, mais uma vez, as nossas saudações sororais e fraternais e os votos de um feliz, esplêndido e sereno Ano Novo 2026. Como podem ver, tanto já quase está tudo já pronto, quase tudo para iniciar esta celebração litúrgica aqui na Basílica de São Pedro. Hoje, depois desta celebração, haverá também o Ângelus do Papa, que normalmente nestes dias costuma dirigir os votos de paz e saudar em diferentes línguas, assim internacionalmente reconhecidas, fazendo votos de paz, sobretudo, para este novo ano 2026 que apenas inicia. Portanto, a todas e todos, nos preparemos da melhor forma possível para assistirmos a essa celebração. Ora, o que é essa celebração da Santa Maria, Mãe de Deus, que é celebrada neste dia 1 de janeiro? Normalmente a liturgia dedica o primeiro dia do ano, digamos, ano civil, a Maria, celebrando, portanto, a sua prerrogativa única e o seu título essencial de Mãe de Deus. Com isso a Igreja quer, com esta, portanto, solenidade, não apenas colocar o novo ano com as suas interrogações, cuidados e problemas, mas também esperanças, sob a proteção maternal de Maria, mas, digamos, também lembrar-nos a importância da missão que ela, Mãe de Deus, desempenha na história da salvação, como Mãe do Salvador. É precisamente na maternidade divina que se encontra, de facto, o fundamento da especial relação de Maria com Cristo e da sua presença na economia da salvação. Cristo vem ao mundo com uma função salvadora. A sua natureza humana está intrinsecamente destinada a regenerar a humanidade. Escolhendo, portanto, Maria para a sua mãe, Cristo, o Verbo encarnado, associa intimamente a obra de reconciliação da humanidade. Pelo seu sim, o fiat, Maria entra, portanto, definitivamente no mistério da salvação, gerando no tempo a humanidade do Filho que o Pai havia gerado desde a eternidade. Maria intervém na regeneração dos homens. O nosso mediador é um só, Jesus Cristo. Mas a função maternal de Maria em relação aos homens de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Manifesta antes a sua eficácia. É o que nos exorta o Concílio Vaticano II no seu documento Lumen Gentium, número 60. Por conseguinte, através de Maria, os homens e mulheres de todas as épocas serão sempre encaminhados com os pastores para o conhecimento, serviço e amor de Cristo.
E com esse canto, vemos agora a procissão de entrada na Basílica para o início desta celebração litúrgica que, como dizia, por ocasião da solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus. Deixo-vos agora cantar de longe no vosso coração e juntamente com o coro na Basílica de Santa Maria Maior, de São Pedro. Eis o canto do rito de introdução. Salve, ó Mãe de Misericórdia, Mãe de Deus e Mãe de Perdão, Mãe da Esperança e Mãe da Graça, Mãe regozija de santa alegria, ó Maria, repleta de santa alegria, ó Maria. Salve o decoro do gênero humano. Salve, ó Virgem, mais digna das outras, tu que exceles sobre todas as virgens. Senta-te no céu, sob a mais alta cadeira, ó Maria. Salve, bendita Virgem, Mãe, aquela que senta à direita do Pai e governa o céu, a terra e os astros, está fechado no teu seio, ó Maria. Cristo foi anunciado pelos profetas como o príncipe da paz. No seu nascimento, os anjos transmitiram aos homens uma mensagem de paz. Estabelecer a paz com Deus e reatar os laços do amor fraterno entre os homens foi a sua missão. A sua paz, uma paz distinta da do mundo, foi a herança que nos deixou. No entanto, a paz não reina no mundo. Por isso a Igreja, preocupada com as divisões, ódios e guerras entre homens e mulheres, quer lembrar-lhes, através da celebração do Dia Mundial da Paz, que em Cristo todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Todos e todas devemos trabalhar sob a proteção maternal de Maria para a construção de um mundo mais justo, mais fraterno, um mundo simplesmente melhor, um mundo feito de homens e mulheres criados à imagem e semelhança do seu Criador.
Salve Mater Misericordiae, Mater Dei, Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater plena Sancte Laetitiae, o Maria. Salve, ó Mãe da Misericórdia, Mãe de Deus e Mãe de Perdão, Mãe da Esperança, Mãe da Graça, Mãe repleta de santa alegria, ó Maria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Santo Padre, inicia o rito. La pace sia con voi. E que a paz esteja convosco. Nella gioia dell'ottava del Santo Natale, Na alegria da oitava do Santo Natal, veneramos Maria Santíssima Mãe de Deus, que deu ao mundo o Príncipe da Paz, aquele que nos reconcilia no seu amor. Neste primeiro dia do ano, invocamos o dom do Espírito Santo, para que acompanhe o caminho da Igreja peregrina de esperança nas estradas da história. Disponhamos o nosso coração à conversão para acolher a graça dos santos mistérios que estamos celebrando. confesso a Dio, Segue agora então o ato penitencial. fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. O Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison. Segue agora o canto de glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra,
aos homens por Ele amado. Oremos. Ó Deus, que na virgindade fecunda de Maria deste aos homens os bens da salvação eterna, faz que experimentemos a sua intercessão, porque por meio dela recebemos o autor da vida, Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Segue agora a liturgia da palavra com a primeira leitura. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Leitura do livro dos Números, capítulo 6, versículo 22 a 27. O Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e aos seus filhos e diz-lhes: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo:
O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os seus caminhos e entre os povos a sua salvação. Gioiscano le nazioni e si rallegrano. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governai as nações sobre a terra. Governi le nazioni sulla terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Ti lodino i popoli, o Dio. Ti lodino i Os povos vos louvem, ó Deus. Todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra. della terra. Segue agora a segunda leitura da carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Irmãos, para rescatar quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, hijos para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. que clama E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, si no Abba, Pai. y si eres hijo, Assim, eres tan já não és escravo, mas filho. voluntad de Dios. E se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus. Palavra do Senhor. Segue agora o canto de Aleluia, a invocação de Aleluia. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas.
Nestes dias, que são os últimos, Deus falou-nos por seu Filho. Aleluia, aleluia. Enquanto prossegue o canto de Aleluia, inicia a procissão do Evangelho com o diácono que o leva para um ambão onde procederá a sua proclamação. Aleluia! Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Deus falou-nos por seu Filho. Aleluia, aleluia. Dominus vobiscum. O Senhor esteja convosco. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. E agora, antes da sua proclamação como habitual, o diácono procede à incensa o Evangelho. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém, encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, começaram a contar o que lhes tinha anunciado sobre aquele menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todos estes acontecimentos, meditando-os no seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ter sido concebido no seio materno. Verbum Domini. Palavra da salvação.
Agora é a procissão que leva de regresso junto do Santo Padre o Evangelho que será beijado pelo Papa, que depois procede à bênção da Assembleia dos fiéis e peregrinos congregados aqui na Basílica de São Pedro com o Evangelho. E depois entrega ao Santo Padre, entrega ao diácono que leva o Evangelho de novo para o colocar no ambão. E a seguir vamos finalmente ouvir a homilia do Papa para este dia da solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus. Cari fratelli e sorelle, oggi solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Queridos irmãos e irmãs, hoje solenidade de Maria, Mãe de Deus, início do novo ano civil. A liturgia oferece-nos o texto de uma bênção belíssima. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te favoreça. O Senhor volte para ti a sua face e te dê a paz. Esta bênção encontra-se no livro dos Números. A seguir as indicações sobre a consagração dos nazireus, para sublinhar na relação entre Deus e o povo de Israel a dimensão sagrada e fecunda do dom. O homem oferece tudo o que recebeu ao Criador, que responde voltando para ele o seu olhar benigno, tal como nos primórdios do mundo. Graças à intervenção de Deus e à resposta generosa do seu povo, do seu servo Moisés, o povo de Israel, a quem esta bênção se dirigia, era um povo de libertos, de homens e mulheres renascidos após uma prolongada escravidão. Era um povo que no Egito tinha usufruído de algumas seguranças, não faltava comida, nem teto, nem uma certa estabilidade. Mas à custa de ser escravo, oprimido por uma tirania que exigia cada vez mais, dando cada vez menos, dando sempre di meno. Ora nel deserto, molte delle certezze passate. Agora, no deserto, muitas das certezas do passado tinham-se perdido. Mas em troca havia liberdade, que se concretizava num caminho aberto para o futuro, no dom de uma lei de sabedoria e na promessa de uma terra na qual fosse possível viver e crescer sem grilhões nem correntes. Enfim, num renascimento. Assim, no início do novo ano, a liturgia recorda-nos que cada dia pode ser, para cada um de nós, o início de uma nova vida, graças ao amor generoso de Deus, à sua misericórdia e à resposta da nossa liberdade. E é bonito pensar deste modo o ano que começa, como um caminho aberto a descobrir, no qual por graça nos podemos aventurar, livres e portadores de liberdade, perdoados e doadores de perdão, confiantes na proximidade e na bondade do Senhor que sempre nos acompanha. Tudo isto recordamos ao celebrar o mistério da divina maternidade de Maria, que, com o seu sim,
contribuiu para dar à fonte de toda a misericórdia e benevolência um rosto humano, o rosto de Jesus, através de cujos olhos de criança, depois jovem e homem, o amor do Pai nos alcança e transforma. Por isso, no início do ano, encaminhando-nos para os dias novos e únicos que nos esperam, pedimos ao Senhor que em cada momento sintamos à nossa volta e sobre nós o calor do seu abraço paterno e a luz do seu olhar benevolente, para compreendermos sempre mais e termos constantemente presente quem somos e a que fim maravilhoso nos dirigimos. Ao mesmo tempo, porém, também nós lhe damos glória com a oração, a santidade de vida, tornando-nos uns para os outros espelho da sua bondade. Santo Agostinho ensinava que Maria, o Criador do homem, se fez homem, para que, embora ele fosse o Criador das estrelas, se alimentasse do seio de uma mulher. Embora ele fosse o pão, pudesse ter fome, para nos libertar. Embora nós fôssemos indignos. Deste modo, ele recordava uma das características fundamentais do rosto de Deus, o da total gratuidade do seu amor, pelo qual ele se nos apresenta, como quis sublinhar na mensagem deste Dia Mundial da Paz, desarmado e desarmante, nu e indefeso, como um recém-nascido no berço. Tudo isto para nos ensinar que o mundo não se salva afiando espadas, julgando, oprimindo ou eliminando os irmãos, mas sim esforçando-se incansavelmente por compreender, perdoar, libertar e acolher todos, sem cálculos nem medos. É este o rosto de Deus que Maria deixou que se formasse e crescesse no seu ventre, mudando completamente a sua vida. É o rosto que ela anunciou através da luz alegre e delicada dos seus olhos de mãe expectante. O rosto cuja beleza ela contemplou dia após dia, à medida que Jesus ia crescendo, criança, adolescente e jovem, na sua casa, e que depois acompanhou com o seu coração de discípula humilde, enquanto ele percorria os caminhos da sua missão, até a cruz e ressurreição. Para o fazer, também ela, depois de todas as defesas, renunciando a expectativas, pretensões e garantias, como as mães sabem fazer, consagrando sem reservas a sua vida ao Filho que por graça tinha recebido, para que ela, por sua vez, o doasse de novo ao mundo. Na maternidade divina de Maria, observamos o encontro de duas realidades imensas e desarmadas. A de Deus, que renuncia a todos os privilégios da sua divindade para nascer segundo a carne, e a da pessoa que com confiança abraça totalmente a sua vontade, prestando-lhe num ato perfeito de amor a homenagem do seu maior poder, a liberdade. Meditando sobre este mistério, São João Paulo II convidava a contemplar o que os pastores encontraram em Belém: a serena ternura do menino, a surpreendente pobreza em que ele se encontra, a humilde simplicidade de Maria e de José transformaram a sua vida, tornando-os mensageiros de salvação.
disse-o no final do grande jubileu de 2000, com palavras que nos podem fazer refletir também a nós. Quantos dons, afirmava, e quantas ocasiões extraordinárias o grande jubileu ofereceu aos fiéis. Na experiência do dom recebido e concedido, na recordação dos mártires, na escuta do brado dos pobres do mundo, também nós entrevimos a presença salvífica de Deus na história. Quase tocamos com a mão o seu amor que renova a face da terra. E concluía: como aos pastores que acorreram para o adorar, Cristo pede aos fiéis aos quais concedeu a alegria do seu encontro uma corajosa disponibilidade, a partir de novo para anunciar o seu Evangelho, antigo e sempre novo. Convida-os a vivificar a história e as culturas dos homens com a sua mensagem salvífica. Queridos irmãos e irmãs, nesta festa solene, no início do novo ano, prestes a concluir o Jubileu da Esperança, abriremos-nos com fé do presépio. Qual lugar, por excelência da paz, desarmada e desarmante, lugar de bênção, no qual podemos recordar os prodígios que o Senhor realizou na história da salvação e na nossa existência, para depois partirmos como os humildes testemunhas da gruta, glorificando e louvando a Deus por tudo o que vimos e ouvimos. Que seja este o nosso compromisso e propósito para os próximos meses e para toda a nossa vida cristã. Depois desta homilia e de tudo o que celebramos até agora nesta parte da liturgia da palavra, chega agora um momento de silêncio para a reflexão pessoal. Pelos dons que a vida nos deu, que Deus nos deu, e sobretudo pelo dom da paz neste primeiro dia dedicado a Maria Santíssima Mãe de Deus. Segue agora o credo. Credo num só Deus,
Fratelli e sorelle, in comunione con Maria Santissima, supplichiamo fiduciosi Dio nostro Padre, che nel suo Figlio ci ha resi suoi figli, eredi del regno in cui risplende la pienezza della pace. Irmãos e irmãs, na comunhão com Maria Santíssima, suplicamos Deus nosso Pai, que no seu Filho nos tornou filhos e heredes do reino, para que resplenda a pleneza da paz. Suscite pastores cheios de solicitude pelo rebanho. Encoraje o testemunho de todos os batizados. Oremus pro publicis moderatoribus. Rezemos agora para os governantes. O Deus da sabedoria inspire propósitos de justiça e de paz, oriente os governantes para obras e gestos de fraternidade, sugere ações concretas para a salvaguarda e a cura da criação. Oremus ad pacis donum assequendum. Rezemos para o dom da paz. O Deus da paz afaste de todos os povos o horror da guerra. Faça calar o ruído das armas e doa harmonia e concórdia ao mundo inteiro. Oremus pro parentibus. Rezemos para os pais. O Deus de cada graça abençoe os pais e as mães, lhes dê sabedoria e amor no educar os filhos, replete a sua vida de alegria e consolação. Oremus pro juvenibus. Rezemos para os jovens. O Deus da história proteja as novas gerações, inspire neles a procura da verdade e o justo através da oração e os torne sinal concreto de esperança para a Igreja e o mundo inteiro. Ascolta, Padre, le nostre preghiere. Escuta, ó Pai, as nossas orações e, por intercessão da Mãe do Teu Filho, doa-nos de caminhar, permite-nos caminhar com confiança no tempo presente, iluminados pelo ensinamento do Evangelho e sustentados pela força do Teu Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, com o canto do ofertório, alguns fiéis levam ao Santo Padre as ofertas para o sacrifício. O grande mistério e admirável sacramento que permitiu aos seres viventes de ver o Senhor nascido, que repousava na manjedoura, ou Virgem Beata, cujo ventre mereceu de levar consigo o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Famílias que levam os dons a serem oferecidos em sacrifício.
é o canto do Magnum Mysterium, o grande mistério. Enquanto se canta o canto, o grande mistério, como canto do ofertório, vemos então os sacerdotes que se aproximam em volta do altar para proceder à oração eucarística juntamente com o Santo Padre. Recordamos que estão presentes na Basílica de São Pedro a participar desta celebração litúrgica cerca de 5.500 pessoas, fiéis e peregrinos, provenientes de diversas partes da Itália e do mundo. O Santo Padre que agora seguiu, depois de ter incensado o altar, agora o diácono incensa o Santo Padre antes de se dirigir aos fiéis e peregrinos, agora neste momento, para também incensar o povo de Deus aqui congregado na Basílica de São Pedro, participando desta Santa Missa por ocasião da solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus. Rezai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja gratito a Deus Pai Onipotente. O Dio che nella tua provvidenza dai inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo. O Deus que na tua providência dás início e cumprimento a tudo o bem que existe no mundo. Concede-nos na solenidade da divina maternidade de Maria de gustar as primícias do teu amor misericordioso, para gozar felizmente os frutos. Por Cristo nosso Senhor. Agora, o início do prefácio da oração eucarística terceira. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella maternità della Beata sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna,
Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. O canto do Santo, Santo. O céu e a terra proclamam a tua glória. Hosanna nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il Agora o Santo Padre os concelebrantes que rezam juntos a oração eucarística e ao lado do Papa estão o Cardeal Chesney. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E o Santo Padre mostra a hóstia consagrada e depois genuflete diante do altar. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Agora, o Santo Padre apresenta ao povo o cálice contendo corpo e sangue de Jesus e depois genuflete em adoração.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita. O Cardial Cesni. Il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Agora é a vez do Monsignor Gallagher. L'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Segue agora o rito da comunhão. Que inicia com a proclamação do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Obedientes à palavra do Salvador e formados ao seu divino ensinamento, possamos dizer: Pai Nosso. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Partilhemos o dom da paz. Esta paz tão desejada, tão almejada e que tanto faz falta ao nosso mundo, e de modo particular a paz para o nosso continente africano. Onde quer que sejamos, partilhemos esse dom da paz conosco mesmo, os elementos da nossa família, da nossa sociedade, do nosso país, do nosso continente, e estendamo-lo ao mundo inteiro. E agora, o canto do Agnus Deis, Cordeiro de Deus que tirais pecado do mundo, tende piedade de mim. Cordeiro de Deus que tirais pecado do mundo, tende piedade de mim. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Esta paz almejada, para que cada um de nós possa se tornar instrumento, mensageiro da paz, na família, na sociedade e no mundo em geral. Ecco l'agnello di Dio, ecco Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto... O Senhor, não sou digno de participar da tua mensa, mas participei a tu. Mas dizei uma palavra, e eu serei salvo. Canto da comunhão. Exulta, filha de Sião. Faz ouvir a tua laude, filha de Jerusalém. Eis a ti vem o teu Rei, o Santo, o Salvador do mundo.
astro do céu. Após o canto da comunhão, segue agora um breve momento de reflexão individual.
sobre um mistério que até neste momento celebramos. Nesse dia 1 de janeiro de 2026, dia dedicado à paz. Essa paz entregue a Maria Santíssima, Mãe de Deus. Preghiamo. Oremos. Os sacramentos recebidos com alegria ao Senhor conduzam à vida eterna. Nós que gloriamos de reconhecer a Beata Sempre Virgem Maria, Mãe do Teu Filho e Mãe da Igreja, por Cristo Nosso Senhor. Agora o rito da conclusão desta celebração litúrgica, que é a bênção solene. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco e com o teu Espírito. O diácono que pede que nos inclinemos para receber a bênção. Deus, fonte e princípio de cada bênção, infunda sobre vós a sua graça e vos doe por todo o ano a vida e saúde. Amém. Ele vos cure e vos tenha íntegros na fé, constantes na esperança, perseverantes e pacientes até ao fim, na caridade. Deus dispunha obras e dias na sua paz. Escuta aqui e em cada lugar as vossas orações e vos conduza à felicidade eterna. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e com vós permaneça sempre. Ite missa est. A missa terminou. Demos graças a Deus. Proceder-se-á depois ao canto da antífona mariana Alma Redentores Maters. Ó Santa Mãe do Redentor, porta dos céus, estrela do mar, socorre o teu povo que nela aspira a ressurgir, a ressurreição. Tu que, acolhendo a saudação do anjo, na maravilha de todo o criado, de toda a criação, geraste o teu Criador, Mãe sempre Virgem. Tenha piedade de nós, pecadores. E depois desta oração, antífona Alma Redemptoris Mater, finalmente o Santo Padre se dirige ao altar
beija e se despede. E prossegue então para a sacristia de novo. A procissão de regresso à sacristia, enquanto abençoa os fiéis e peregrinos congregados na Basílica de São Pedro, que, como dizia, são cerca de 5.500 pessoas, entre fiéis e peregrinos provenientes de diversas partes da Itália e do mundo, para assistir a esta celebração da Santa Missa, ocasião de solenidade da Santíssima Mãe de Deus e primeiro dia de janeiro de 2026, dedicado precisamente à paz. Enquanto escorre então o canto do Adestes Fideles, correi fiéis. Com este canto do Adestes Fideles, nós vos despedimos, recordando que Cristo foi anunciado pelos profetas como o Príncipe da Paz. No seu nascimento, os anjos transmitiram aos homens uma mensagem de paz, estabelecer a paz com Deus e reatar os laços de amor fraterno entre os homens. Foi a sua missão, a sua paz, uma paz distinta da do mundo. Foi a herança que nos deixou. Que cada um de nós possa ser instrumento que conserve para sempre esta paz no mundo. Até a próxima. Laudetur Jesus Cristo. Feliz e sereno Ano Novo 2026.